Olá, hoje eu vou falar sobre o segredo da aprovação. O segredo da aprovação de qualquer concurseiro, pré-vestibulando, é um só, tá? E no final desse vídeo eu vou dar um presente para você aí que me acompanha já há um bom tempo, tá? Fica até o final que você não vai se arrepender. Júlio, qual o segredo da aprovação? Eu já passei em concursos, né, de TRT, de TRE, Ministério Público e de Secretaria da Fazenda para auditor no concurso, onde sobraram 40% das vagas. Concurso muito difícil. Então, eu tenho autoridade para falar em planejamento de revisão. Por quê? Porque cada concurso desse tem uma certa quantidade de matérias. TRT, TRE, umas 6 matérias. MPU, umas 10 a 12. Auditor fiscal, 20 a 25. Então, criar um planejamento para você revisar. Primeira coisa que você deve levar em conta é a quantidade de assuntos que você vai precisar revisar. Então, o segredo da aprovação é uma palavrinha, chama-se repetição. Repetição. Por que um professor é bom naquele assunto que ele dá aula? De tanto ele repetir aquele assunto, já fica automático, é repetição. Repetição é o único procedimento que leva um assunto da sua memória corrente para a sua memória permanente. Então, quer gravar as coisas de longo prazo? Repetição. E essa repetição, ela pode ser dada de diversas formas, tá? Eu tenho aqui no quadro, né, os slides de uma aula que eu dei recentemente, mostrando como a gente pode estudar o dia todo, né? Fazendo as revisões, né? Olha aí, gente, essa repetição. Quando você estuda um assunto, eu sempre falo, estude da melhor maneira possível. Porém, no dia seguinte você já começa a esquecer, tá? E aí é que vem, você tem que repetir na memória, através de resumo ou através de exercícios, né? Legislação, lê a legislação quando é um direito, por exemplo. Você tem que ler, eu estudei, né, um assunto de direito constitucional. Então, depois que você estuda, você tem que estar lendo aquele assunto que foi estudado, né? Porque no dia da prova, às vezes, só trocou uma palavrinha, né? E você cai. Por quê? Porque não ficou lendo novamente. Videoaulas, né? As videoaulas você pode usar tanto para aprender, como também para revisar. Eu prefiro revisar, né? Porque acho que aprender a ler é mais rápido e geralmente o material é mais completo, né? Áudio, né? Então, aqui ficha de revisão é um suporte, né? É um suporte para você fazer seus resumos. Aqui era o tópico que eu estava falando na aula. E sumários de livros, gente, sumários. Né? É um dos melhores resumos para você repassar mentalmente ali o conteúdo de um livro, né? De uma aula aí, PDF. Então, repetição é o segredo da aprovação, tá? E cada modalidade dessa requer um certo tempo. Exercícios, por exemplo, 30 questões levam 1 hora. Resumos são os meus preferidos, porque um bom resumo, eu reviso um assunto em 5 minutos em média, de 5 a 10 minutos. Então, veja só, às vezes eu gasto 3 horas, 4 horas para entender um assunto em sua totalidade. Porém, para revisar, eu posso gastar só 5 a 10 minutos, desde que eu tenha um bom resumo, tá? Então, eu gosto muito de estar sempre revisando através de resumos e fazendo exercícios também. Então, com resumos em 30 minutos, eu faço 3 revisões, 3 de 3 assuntos. E isso em um mês são 90. Em um trimestre, 90 meses, são 270. E é aí que eu quero chegar. Essa quantidade diária de 3 assuntos, através de resumos, isso me permite manter tudo na minha mente. Até gravei uma vez um vídeo para o YouTube, né? Como se lembrar de tudo no dia da prova. Eu até tirei esse vídeo no YouTube que virou, né? É um dos pilares do planejamento de estudo, né?
do método de estudo programado progressivo, plano MAP, né? Que é um modelo de estudo dinâmico, onde todo dia você tem, né, o que aprender, o que fazer exercícios e o que revisar, através de planejamentos distintos, independentes e harmônicos entre si. Voltando aqui para o tema. Quando você define todos os dias que você tem que revisar 3 assuntos através de resumos, gastando 30 minutos, fica muito fácil avançar, né? Porém, alunos que estudam fazendo grifos nos materiais relatam que gastam 1 hora a 1 hora e meia para fazer uma revisão. Então, olha só, quem revisa 3 assuntos por dia por resumo só precisa de 30 minutos. Agora, quem faz grifos vai gastar 4 horas e meia, e a maioria das pessoas nem tem essas 4 horas em média para fazer essa revisão. Então, aí já, né, conclui-se que os resumos, muita gente diz que perde tempo. Não perde, porque você vai revisar várias vezes, ao longo dos seus estudos, né? Até a sua prova. Então, os resumos, fazer resumo já é uma atividade onde você aprende muito melhor. Então, aprenda a fazer resumos rápidos, resumos limpos, enxutos, né? Eu, em 3 horas, eu estudo, em média, um assunto inteiro, saindo com um resumo feito, né? Onde eu vou revisar aí, né, de acordo com a curva do esquecimento, né? O método de revisão que, quando eu apliquei, eu comecei a passar, né, em todos os concursos. E, principalmente, eu comecei a não esquecer nada, né? O aluno tem que estar preocupado numa coisa só, aprender o assunto da melhor maneira e não esquecer. Pronto. Se ele descobre isso com um assunto, ele faz com todos. E aí, a aprovação é inevitável. Então, baseando na revisão por resumos, onde você gasta 30 minutos por dia, ali à noite, antes de dormir, 3 assuntos por dia, 30 minutos, à noite, 1 hora antes de dormir, que seja de preferência nesse horário, eu vou apresentar para vocês aqui como você vai organizar o seu planejamento de revisão. Olha só, a primeira coisa que você tem que ver é a quantidade de assuntos que você tem que estudar, tá? 90 são os números base aqui para o nosso planejamento, tá? Gente, se você vai estudar aí até 90 assuntos, eu coloco em média 12 assuntos por matéria. Concursos aqui de nível médio, concursos com 6 matérias, né? 6, 7 matérias. Você tem aí, se você tiver 90 assuntos, eu já vi concursos da PM, bombeiros, né? Esses concursos de cargos administrativos. Vão ter ali em média 90, a gente pode ter 100, pode ter menos. Esses concursos, olha só, muita gente nunca se atentou a isso. O pessoal sempre vai estudando, estuda um dia, acerta ali questões, né? Entendeu e passa para frente. Quando chega lá com 15 dias, 10 dias, não consegue fazer as mesmas questões porque esqueceu, né? Não fez o planejamento com base na curva de esquecimento. Então, concursos que você tem aí até 90 assuntos, você, olha aí, em um mês, você vai revisar tudo. Todo mês. Justo, eu quero estudar para um concurso que vai acontecer daqui a 6 meses. Então você vai estudando e vai agendando tudo para ser revisado, né? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Porque se é 3 ao dia, se é 3 assuntos por dia, um mês tem 30 dias, né? Então, olha aí, ó, 3 vezes 30 igual a 90. Então, se você, né, vai fazer um concurso que tem em média 90 assuntos, você vai fazer 3 revisões por dia, 30 minutos, né? Porém, esse assunto ele tem que ser repetido todo mês. Exemplo, dia 5 de janeiro eu estudei crase. Então, eu vou ter que revisar a crase de acordo com a curva de esquecimento, com um dia, com uma semana, com um mês, e depois repete de mês em mês. Essa que é a regra.
Estudei crase dia 5 de janeiro, eu vou revisar dia 6 de janeiro, né? 5 mais 7, 12. 12 de janeiro. E depois, dia 5 de fevereiro, 5 de março, 5 de abril. Só que você todo dia vai estudando um assunto novo. E esses assuntos novos vão empilhando. E quando você vai empilhando, né, e quando acabar, vai ter em média 3 assuntos por dia que vão estar repetindo sempre de mês em mês, tá? A regra é essa. No final do vídeo eu vou apresentar para você o aplicativo que você controla isso de maneira mágica, tá? Então, até 90 assuntos, todo assunto ele tem que ser revisado a cada 30 dias. Porém, tem que pagar o pedágio de um dia, de uma semana e de um mês. Esse pedágio é obrigatório. Agora, se você vai estudar para concursos aí, maioria dos concursos, gente, analista de tribunal, técnico de tribunal, tem uns 120 ali, 140 assuntos, PRF, PF, alguns concursos até de auditor com um edital menor, tá nessa média aí de 180, 190, 150. Aí, gente, tudo tem que entrar, né, num esquema de 2 meses. Então, cada 2 meses você revisa tudo que você está estudando, tá? Porque 3 vezes, né, 60 dias dá 180. Então, tudo que eu estudar, eu tenho que agendar a revisão de um dia, de uma semana, de um mês, e aí a cada 2 meses. Então, depois lá de um mês, né, a cada 2 meses. Então, você cria aí uma agenda. Só que, gente, cria uma agenda 100 ano, permanente. Por quê? Pode acontecer, e geralmente acontece, de você deslizar por uma questão. E aí você tem que continuar com aquele planejamento, revisando até a próxima prova. Então, por isso que é bom você estudar para tribunal, né? Que geralmente os editais são iguais. Para auditor fiscal, concurso aí vários por ano. E geralmente 80 a 90% do edital é igual, né? Então, confira, né? Isso aqui, gente, até Enem, né? OAB, dá para você revisar tudo no intervalo de 2 meses. Então é uma revisão bimestral de tudo, onde eu só preciso definir todo dia 3 assuntos para eu revisar. E agora aqui, 270. Aqui é que eu faço, né? Para auditor fiscal. 3 meses. Gente, 3 meses. Porque, gente, são em média aí 250 a 300 PDFs, tá? Assuntos. Então, tudo que você estuda entra no calendário trimestral. Então, é 3 vezes 90 trimestral dá 270, né? Então, isso aqui é a grande mágica que eu levei 3 anos para. É tão simples, mas o óbvio às vezes, né, não fica tão óbvio assim. Então, eu tô mostrando para você aqui o óbvio. Eu descobri isso aqui depois de 8 anos para concurso, como é tão simples eu revisar tudo à noite ali, gastando 30 minutos. Porque no trimestre eu tinha distribuído ali mais de 200 assuntos. Então, todo dia eu revisava 3 assuntos. E aí, 3 vezes 90 do trimestre, 270. E aí, quando começa um novo trimestre, se repete novamente. Porque, né, as pessoas acham que não vão estudar 3 anos, 4 anos, 5 anos. É a média hoje de quem passa para o auditor fiscal, de 3 a 5 anos. Então, olha só, um assunto que você estuda hoje, dependendo do método de estudo que você usa aí, que vai levar 3 anos, a maioria das vezes, e as pessoas não percebem, o assunto que você estuda hoje, você vai usar ele daqui a 3 anos. E olha só, 3 anos, né? Sendo que um ano tem 4 trimestres. Então, 4 vezes 3, 4 trimestres, né? 4 trimestres por ano. 3 anos, né? 12 vezes. O assunto que eu estudei hoje, daqui a 3 anos, eu revisei ele 12 vezes nos trimestres. Fora um dia, uma semana, um mês. Então, né? Em um ano eu reviso 7 vezes, né? Porque um dia, uma semana, um mês, né? Aí a cada 3 meses. E no segundo ano, por exemplo, eu vou revisar 4 vezes. E no terceiro ano, 4 vezes. Né? Por quê? Porque as pessoas levam muito tempo para fechar todas as matérias. Isso quando elas têm um estudo linear, né?
quando elas saem do ponto A aqui, né, e vão para o ponto B. Sem estar aqui, aí não passa, volta para o zero. Não passa, volta para o zero. Então, confira. Eu vou estudar para quê? Esse concurso aqui tem quantos assuntos? Se for na média de 90, né, um mês, 3 por dia. Se for na média de 180, né, vai para 2 meses. Então, 60 dias vezes 3, que dá 180. Se for concursos grandes, 270 é concurso de auditor fiscal, Ministério Público, juiz, procuradorias, concursos grandes, só consegue revisar tudo, né? Intervalo de 3 meses, com resumos, considerando, gente, 30 minutos, tá? Júlio, mas por que só 30 minutos? Gente, tem tarefa para estudar todo dia assunto, tem exercícios para fazer, tem legislação para ler. Então, né? E esse é o objetivo principal de ter esses 30 minutos ali antes de dormir, é deixar o teu dia livre para você avançar em assuntos novos, para você ler legislação, repetição também, repetição, né? Então, esse é o esquema de revisão, né, que eu passo, né, porque ele é de acordo com o seu concurso, com a quantidade de matérias, beleza? Então, juntos, como eu vou controlar isso? Gente, eu usava agendas anuais, só que chegava no final do ano, a agenda expirava e a outra agenda não tinha, né? E aí eu criei um calendário ciclo que eu uso no planejamento do Plano Map, né? Porém, tem um aplicativo fantástico da Microsoft, né? O Microsoft To Do, que eu acabei de fazer um curso, né, para os meus alunos aí, por preço de banana, preço de uma coxinha, onde eu vou te apresentar, né? Vou colocar o link abaixo e eu vou te ensinar como no aplicativo você controla, né, todas as suas revisões de maneira automática. No dia você abre o aplicativo, ele vai te dizer o que é que eu tenho que revisar hoje. Então eu vou te mostrar aqui, né, rapidamente. Olha só, existem inúmeras formas de você controlar essas revisões diárias. Existem umas formas de fichas físicas, né, onde você define uma ficha para cada dia e lá você anota. Existe o calendário cíclico, que é o meu preferido. Existe esse aplicativo Microsoft To Do, né, onde você vai lá, estudei um assunto, eu vou lá e abro ele, eu vou revisar ele com um dia e peço para ele repetir a cada um mês, a cada 2 meses ou a cada 3 meses, né? Agendo depois a revisão de uma semana e a revisão de um mês, né? Então, né, eu vou colocar o link abaixo aqui, preço de coxinha, porque se eu começar a explicar aqui o vídeo vai ficar grande, vai gerar confusão. Então, você agenda. Estudei hoje crase, então vou agendar para eu revisar a crase amanhã e peço para repetir. Quando, Júlio? Ou com um mês, ou com 2 meses, ou com 3 meses. Depende da quantidade de assuntos que você vai estudar. Então, eu coloquei o link abaixo aqui, né? Não vou nem dizer o valor, né? Que você vai se espantar. E aí vai ter um curso em vídeo rápido, no máximo 20 minutos. Vou te explicar como você vai agendar as revisões, seja para OAB, seja para Ministério Público, juiz, procurador, auditor, tribunais, policial. Use esse aplicativo que as suas revisões vão serem controladas, né, sempre por esse aplicativo. Inclusive fica salvo na nuvem, você pode abrir pelo computador, né, e criar tudo ali. Então, essa é só uma das funções que eu vou apresentar para você, né, com esse aplicativo da Microsoft, onde você só agenda lá e pronto, fica tranquilo que ele vai te avisar, né, o momento certo para você revisar seus assuntos, para você jogar tudo que você estuda na memória permanente, beleza? Então é isso, gente. Fica a dica aí, né? Revisão é um assunto seríssimo e é o segredo da aprovação, a repetição, tá? Repetição. E a repetição através de resumos é a repetição de maior qualidade, porque você revisa tudo que você entendeu, tudo que você aprendeu, tudo que você estudou, né? E de maneira rápida, tranquila, de preferência ali, 1 hora antes de dormir, tá? Porque a neurociência explica, né? Apenas faça. Nunca revise pela manhã nem pela tarde, sempre revise à noite. Manhã é o melhor horário de aprender, mente descansada. Exercícios faça à tarde, né? E revisão à noite. E seja feliz. E só avisa depois aí
né, a sua aprovação, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.